FMP Cast. Conteúdos exclusivos desenvolvidos por professores e acadêmicos da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Sou Conrado Paulino da Rosa, coordenador da pós-graduação presencial e EAD em Direito de Família e Sucessões aqui na Escola Superior do Ministério Público em Porto Alegre. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a prática em Direito de Família para depois, numa outra oportunidade, a gente falar na prática no Direito das Sucessões. Isso porque, embora sejam áreas que normalmente quem tem atuação em família também acaba tendo atuação em Direito das Sucessões, a gente acaba tendo universos bem diferentes. Por quê? A gente, nessa área do Direito de Família, acaba tendo uma necessidade de um olhar um pouco mais sensível, porque nós temos ali ou a dissolução de uma relação afetiva, ou até mesmo um vínculo parental ou convivencial que está passando por um momento de crise. Na área do direito sucessório, nós também estamos administrando pessoas em crise, porque afinal de contas, estamos lidando ali com a perda de algum familiar. Mas, no encontro de hoje, nós vamos falar a respeito da prática do direito de família, onde você vai ter, por exemplo, nessas dissoluções de casamento e de união estável, num primeiro momento, uma análise patrimonial. Mas por que uma análise patrimonial? Porque, afinal de contas, nós temos como um regime legal supletivo, ou seja, enquanto uma regra geral no nosso ordenamento jurídico, o regime de comunhão parcial de bens. Isso você pode encontrar lá no artigo 1640 do Código Civil, que nos traz, então, enquanto regra geral, o regime de comunhão parcial de bens. E esse regime de comunhão parcial, ele é regra geral não apenas nos casamentos, mas também nas uniões estáveis. Isso porque o artigo 1725, ele nos traz que, salvo o contrato escrito, aplica-se no que couber o regime de comunhão parcial de bens nas relações convivenciais. E você bem sabe que hoje em dia nós acabamos tendo uma predileção do brasileiro em relação à união estável em comparação ao casamento. Isso talvez porque as pessoas preferem a união estável por causa da sua informalidade. O casamento, ou como popularmente as pessoas acabam dizendo, o casar de papel passado, acaba afugentando muitas vezes os interessados por causa da sua grande formalidade para a sua constituição e também para a sua dissolução. Só que, todavia, a gente sabe que no dia a dia das varas de família, a gente acaba tendo uma grande complexidade também nas dissoluções de união estável. Por quê? Na ausência de um contrato escrito, nós vamos ter a necessidade de fazer a prova do marco inicial dessa relação para que nós passemos a ter a configuração dessa família e, por consequência disso, nós vamos ter também a questão patrimonial ali envolvida. E isso pode gerar uma dor de cabeça lá na sua dissolução. E o melhor, então, seria que nós tivéssemos esse caráter de prevenção. Assim como em outras áreas do direito nós já temos essa consciência, como, por exemplo, na questão previdenciária, cada vez mais se fala na necessidade de um planejamento afetivo. Isso porque muitas vezes o que a gente percebe numa disputa decorrente de uma partilha, de um casamento ou de uma união estável, decorre da falta de planejamento desse casal, agora ex-casal, quanto aos regimes de bens. Porque você pode perguntar até mesmo para algum amigo seu, ou até mesmo analisar a sua própria vida. Pode ser que você tenha escolhido a comunhão parcial de bens não de uma maneira muito consciente, não por pensar que ele é um regime justo, mas apenas porque é o regime que todo mundo casa. Sendo que no dia a dia das varas de família, a lógica da partilha de bens decorrente de uma comunhão parcial pode trazer alguns aspectos não tão justos. Como, por exemplo, na comunhão parcial que está lá regulamentada no artigo 1658 e seguintes, você vai encontrar lá no artigo 1660 do Código Civil, no inciso 5º, então 1660, inciso 5º, que no regime de comunhão parcial de bens, vão se comunicar os bens também que sejam frutos, o artigo 1660, inciso 5º, os bens que sejam frutos de bens particulares. Porque imagina o seguinte, todo mundo sabe, mesmo antes de você ingressar na carreira jurídica, que os bens que cada um dos cônjuges ou companheiros tinha antes do início da relação,
esse bem ele acabaria se comunicando. Então, esse bem que cada um possuía antes da relação, na verdade, ele não se comunica. O que vai se comunicar são os bens adquiridos na constância do relacionamento. Então, porque na comunhão parcial de bens a gente tem 3 massas patrimoniais, né? 2 massas de bens particulares e uma massa de bens comuns. Nessas massas de bens particulares estão lá o que cada um já possuía antes e também as doações e herança, porque doação e herança não se comunica na comunhão parcial de bens. Todavia, o que vai se comunicar são os bens adquiridos durante a relação, que são os chamados aquestos. E sobre esses aquestos, cada um vai ter direito a metade desses bens, que é o direito de meação. Todavia, nessa meação, também nós vamos inserir os frutos de bens particulares. Veja só, o que são os frutos de bens particulares? Podem ser os aluguéis que foram guardados de bens particulares, podem ser os juros de bens particulares porque a pessoa poderia ter uma poupança anterior, a poupança anterior não se comunica, mas os juros dessa poupança se comunicam. Então veja só que os frutos, sejam civis ou naturais, desses bens particulares, eles vão acabar se comunicando. Assim como nós vamos ter ali no inciso 4º do artigo 1660, então inciso 4º do artigo 1660, as benfeitorias em bens comuns ou em bens particulares. Então, o que vai acontecer imagina que esse casal, ele começa a morar num bem que era de titularidade anterior de um deles. E é natural que quando a gente passe a morar junto, você vai ter reformas. E veja que essa reforma, que pode ter sido paga só por um deles, vai se presumir enquanto bem partilhável. Bem partilhável porque, neste regime, a gente tem essa lógica da comunicação também das benfeitorias em bens particulares. E aí, veja só, né? O quanto isso pode gerar fontes de estresse quando da dissolução, porque ninguém para analisar essas entrelinhas quando do início da relação. Até porque, quando a gente está no início da relação, a gente não quer pensar no final. É mais ou menos a lógica lá do Tim Maia, que quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar. Ou seja, as pessoas que estão apaixonadas, elas realmente estão mais preocupadas em vivenciar tudo aquilo e não em pensar no final do relacionamento. E até por isso que muitas vezes a pessoa até gostaria de pedir ao seu parceiro ou à sua parceira para casar pelo regime da separação convencional de bens, que está previsto lá no artigo 1687, e acaba ficando temeroso ou temerosa de fazer esse pedido, com medo de como a pessoa vai receber esse pedido de um regime que não seja o regime legal supletivo. E aí, o que nós temos nessas dissoluções é a administração desses sentimentos, porque muitas vezes o que se materializa nesse divórcio ou na dissolução de união estável é apenas um desejo ou de permanecer vinculado, ainda que de forma patológica pelo litígio, ou também nós temos ali uma tentativa de que o processo ele se transforme em forma de vingança. E cá entre nós, o que nós temos nesse procedimento, quando envolve apenas adultos, ele é preocupante. Mas e quando envolve crianças e adolescentes? Será que cada um de vocês nesse momento não para pensar em algum caso que teve na sua vida profissional ou até mesmo pessoal, de pessoas que se utilizaram dos filhos como instrumento de batalha? E isso certamente tem um custo emocional que nunca mais poderá ser recomposto, porque este filho, ele não vai ter uma outra oportunidade de infância. O que a gente sabe é que ninguém morre pelo final de um amor. Agora, pode ter uma morte, é a morte da infância. A morte da infância dessa criança ou desse adolescente que é muitas vezes usado como escudo ou é usado como forma de parcelar dívidas. E aí, a necessidade de um atendimento interdisciplinar. Não é por acaso que ao longo quer do nosso curso presencial, quer do EAD em Direito de Família e Sucessões na FMP, uma das grandes premissas de todo o ensinamento é de um agir interdisciplinar. Nós vamos ter disciplinas onde você vai contar com a participação de psicólogas, você vai contar com a participação de assistentes sociais e você vai conseguir ter os instrumentos necessários para a intervenção positiva nesse conflito. Mas, Conrado, se eu sou de carreira pública, eu consigo ter um agir transformado por esse olhar interdisciplinar? Sem sombra de dúvida. Porque, afinal de contas, a gente sabe que, tradicionalmente,
as escolas jurídicas não estavam preparadas para esse agir interdisciplinar. E no direito de família, isso vai ser decisivo. Imagina quando a disputa envolva a guarda de filhos. Tem como a gente fazer uma intervenção positiva, identificando qual é o melhor regime de convivência, ou até mesmo efetivando a guarda compartilhada essa que no Brasil ela é a via preferencial. Sobre isso, você sabe muito bem que o Código Civil de 2002 já foi alterado por 2 oportunidades. Uma em 2008 pela Lei 11.698, outra em 2014 pela Lei 13.058, onde hoje qualquer julgador para aplicar a guarda unilateral tem que justificar a excepcionalidade. E aí nós temos, a partir da perícia social e da perícia psicológica, os instrumentos que vão nos dar segurança a você, detentor de um cargo de carreira pública na magistratura ou no próprio Ministério Público, e também para nós, assim como eu, que sou um advogado com atuação apenas em direito de família e sucessões, a como dar um melhor atendimento a este filho neste momento de crise dessa família. Porque todo agir, ele precisa se afastar de uma lógica adulto-centrista. Porque, afinal de contas, você tem ali 2 pessoas que são adultas, todavia, sabe-se que neste momento de fragilidade estão agindo muitas vezes de forma imatura, onde passam a inverter os papéis com os filhos, tendo atitudes inflexíveis, birrentas, onde você, enquanto profissional, repito, quer de carreira pública ou de carreira privada, precisa estar muito atento, porque muitas vezes o discurso é protetivo, quando infelizmente pode mascarar um agir egoísta. Porque todos aqui já escutaram a seguinte expressão: eu ganhei a guarda. Imagina para um filho que está acostumado lá do sistema do futebol que quem ganha é o melhor. E a gente sabe que, em se tratando de guarda, nós não temos melhor e nem pior. Nós temos duas pessoas com virtudes, com defeitos, e que o processo, quando nós conseguimos aplicá-lo de maneira interdisciplinar, nós temos um agir positivo, onde nós podemos auxiliar essas pessoas que estão em crise a saírem do momento da ruptura relacional de uma maneira menos traumática. Eu costumo sempre dizer que em nenhuma outra área do direito, como na área de direito de família, chamar os participantes do processo como partes do processo faz tanto sentido. Porque quem está em parte não está inteiro. E é isso que nós temos no dia a dia das lides familistas. E é por isso que nós precisamos dessa intervenção. E não foi por acaso também que o Código de Processo Civil, em 2015, trouxe lá no artigo 694, porque no artigo 693 inicia um procedimento especial das ações de família, mas que nós temos ali que todos os esforços devem ser apreendidos pela solução consensual da controvérsia. Por quê? Qualquer acordo, ele é melhor do que qualquer sentença na área de direito de família. E é por isso que nós temos preferencialmente a utilização da mediação e não da conciliação nos processos de família. E prova disso está ali no artigo 696 do CPC, que esses encontros de mediação ou até mesmo de conciliação, eles poderão ser realizados em quantas oportunidades se fizerem necessárias. E é por isso que também ao longo das nossas aulas você vai estudar a mediação vista pelo lado de quem atua dentro do judiciário e quem atua na mediação também de forma extrajudicial, porque uma tendência hoje muito forte das ações familistas é o agir das práticas colaborativas, onde muitas vezes não só os profissionais de carreira da área da saúde, como eu falei, os psicólogos, assistentes sociais, mas até mesmo nós temos contadores podendo auxiliar esse ex-casal a construir uma solução mais colaborativa. Isso sem falar na utilização da constelação familiar. A constelação familiar que se justifica a partir da psicologia sistêmica e que alguns doutrinadores teriam uma justificativa até mesmo pela física quântica, é um agir que é uma realidade dentro do Poder Judiciário e que certamente você não precisa se tornar um constelador ou uma consteladora, assim como você não precisa se tornar um advogado colaborativo ou um mediador. A verdade é que todo aquele e toda aquela que resolve voltar o seu agir
para o direito de família precisa ter essa consciência de um trabalho interdisciplinar, onde nós vamos conseguir ter um ganho efetivo a partir de um olhar mais sensível. Porque o direito de família é o mais humano dos direitos. É esse direito que vai exigir de cada um de nós novas capacidades. Eu posso dividir com vocês que no dia a dia da minha advocacia familista, eu descobri que não é por acaso que nós temos 2 ouvidos e uma boca só. A gente tem que ser um bom ouvinte. Até porque toda pessoa que está em processo de sofrimento, essa pessoa ela não é objetiva. Se a gente for pensar na nossa própria vida pessoal, quando a gente está em sofrimento, nós não somos objetivos. Imagine aquele ou aquela que está acabando uma caminhada de 10, 20, 30 ou até mesmo 40 anos em conjunto, onde certamente existem as frustrações e as mágoas. Agora, o que a gente precisa saber é que, embora nós tenhamos toda essa administração emocional, o processo ele tem que ser técnico. E é por isso que nós temos que valorizar os saberes alheios com um trabalho em conjunto, mas sabendo que nos autos do processo, quer desse divórcio, quer dessa dissolução de união estável, quer até mesmo da ação de guarda, os atores desse processo têm que ser técnicos. Porque muito se dizia antigamente que direito de família é lavação de roupa suja. Não é. O direito de família ele tem que ter um agir humanizado, mas não precisa ser palco de discussões. Não precisa ser o processo uma mola propulsora de outras tantas ações. Porque quando a gente passa a deixar de administrar os sentimentos, o que muitas vezes as pessoas vão procurar é substituir o vínculo afetivo por um vínculo processual. E aí vem a necessidade de um novo agir, de uma mudança de olhar, onde cada um de nós, na sua área de atuação, na sua área do conhecimento, possa ter um agir transformador na vida desses sujeitos. Porque, embora seja ruim, ninguém quer passar por uma ruptura afetiva. A gente já começa a lidar com mais naturalidade para o final do relacionamento. E se a gente for pensar, isso aconteceu de uma forma até mesmo rápida. Porque até a década de 70, nós não tínhamos a possibilidade do divórcio no Brasil. Nós tínhamos apenas o desquite. Hoje, a gente foi de um extremo ao outro. O que se percebe é, muitas vezes, até mesmo uma sociedade de relações descartáveis. Se você já leu Zygmunt Bauman, se não leu, fica aí o convite. O Bauman, que fala do amor líquido, ele traz muito bem a lógica de que nós vivenciamos uma estrutura de que, tal qual a gente faz com os bens de consumo, os bens, aqueles que a gente compra, a gente passou a trazer para as relações afetivas uma lógica de descartável. Para pensar o seguinte: a tua mãe e o teu pai, eles tinham lá uma máquina de lavar louça. Não tinha lava-louça. Lava-louça, a gente sempre foi raiz, né? A nossa geração já lavava na água gelada. Mas a máquina de lavar roupas, que certamente a máquina que a tua mãe e a tua avó tinham, era de um material muito mais resistente do que qualquer carro que você encontra no mercado hoje em dia. E essa máquina de lavar roupa, ela era consertada quantas vezes se fizerem necessárias. Tinham máquinas que duravam 20 anos. Hoje, muitas vezes, a gente compra uma máquina, ela dura 5 anos. E a gente nem se dá o trabalho de consertar. Porque tu já quer comprar uma máquina melhor, que agora é lava e seca, que tem uma outra tecnologia, que não amassa as roupas. Ou seja, essa lógica da sociedade do descartável, da obsolescência programada que a gente acaba tendo nos nossos bens de consumo, é o que o Bauman critica nos relacionamentos afetivos, onde muitas vezes as pessoas acabam sem procurar melhorar aquele relacionamento. Mas, Conrado, está errado as pessoas mudarem de relacionamento? Certamente não. Cada um de nós sabe o que lhe traz a felicidade, né? Como diz aquela música, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Ou seja, cada um de nós sabe onde vai encontrar a sua felicidade. É o que nós chamamos no direito de família eudemonista. Eu sei que o nome é feio, mas eudaimonia em grego quer dizer felicidade. E a família, então, tem que ser um espaço da felicidade, onde cada um e cada uma de nós encontre a sua felicidade, seja mudando de relacionamentos, seja em relacionamento hétero ou homoafetivo, seja em relacionamentos monogâmicos ou não, ou seja,
Que bom a gente vivenciar esse momento onde nós temos a liberdade. E uma família hoje, que é uma família em transformação, é uma família cada vez mais sincera, onde as pessoas ficam juntas por desejo e não por obrigação. E que bom cada um e cada uma de nós poder ser protagonista de tudo isso. Mas, para conseguir trabalhar com qualidade, você precisa ser um profissional atualizado, que é um compromisso ético de cada uma das nossas carreiras. E por isso, eu te convido a conhecer mais, quer a nossa pós-graduação EAD em Direito de Família e Sucessões, quer a nossa pós-graduação presencial em Direito de Família e Sucessões. Na presencial, as aulas são quinzenais, às sextas à noite e sábado o dia todo. Ou seja, para pessoas que não moram em Porto Alegre, é uma ótima opção também estudar conosco aqui com o selo do Ministério Público, porque a Fundação Escola Superior do Ministério Público é uma escola de qualidade há 37 anos no mercado, com melhores índices de aprovação no exame de ordem e com conceitos máximos de avaliação no MEC. Então, para você que ficou curioso, quer saber um pouco mais, garanta já a sua inscrição e venha estudar conosco. Até a próxima. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus colegas. Mais informações no site fmp.edu.br ou nas redes sociais da FMP.